Oi, gente, voltamos com a transformação do nosso banheiro com R$ 250. Será que a gente conseguiu? Nesse vídeo você confere toda a transformação, enfim, tudo que a gente fez e se a gente conseguiu gastar só esse valor. Vamos conferir como o banheiro está e os problemas que ele tem. Então, eu preciso aí dar um jeito nessas paredes que estão bem sujas, cheias de bolor, então elas vão ser lavadas e repintadas. Os azulejos a gente vai pintar também. A casa é alugada, mas a gente está autorizada a fazer isso, tá? Então a gente vai também resolver aí a questão do ponto de luz, tentar deixar o piso melhor. A gente vai também manter o que funciona, então a pia, tomadas, registros, tudo isso que funciona a gente vai manter. Agora vamos falar dos nossos planos para o espaço. Esse aqui é o nosso mood board e nossa principal referência é o estilo boho, mas mais próximo de um boho original mesmo, que é mais colorido. Então a gente escolheu aí uma paleta com várias cores que remetem à natureza, plantas, tecidos naturais, além de, claro, os itens funcionais para o banheiro, como um cabideiro e um armarinho. E a gente vai adaptar aí tudo isso à nossa realidade, porque, né, gente, R$ 250 não é muito dinheiro. Então, a gente vai adaptar aí ao nosso orçamento, à nossa realidade. Então, vai ter muito DIY, muito reaproveitamento, além de a gente colocar aí itens baratos, né? Comprar itens baratos para deixar essa transformação bem bonita e bem econômica. E então, o primeiro passo aí para começar a transformação foi a limpeza da parede com água sanitária. Enfim, foi uma limpeza geral aí, limpei a parede, limpei os azulejos, né, deixar o banheiro aí todo limpo para receber a pintura. Aqui eu fechei os pontos de iluminação, porque existe um problema aí, então o caminho, né, o conduíte aí dele é muito antigo, então não deu para eu passar os fios aí por dentro, era por isso que já estava na canaleta. Então eu acabei fechando e centralizei aí um localzinho por fora mesmo, algo externo, para a gente estar colocando uma luminária. E aí eu coloquei canaletas também, mas de uma certa forma mais discreta, por isso que eu retiro as canaletas que tinha, fazia um caminho muito longo. E eu fechei mais ou menos aí, a estética não ficou perfeita, mas isso tem uma função boa, que no caso, quando o dono de repente quiser reformar aqui, ou ele quiser tentar passar o fio por esse local, ele vai conseguir identificar com mais facilidade. E agora, com tudo preparado, vamos para a parte da pintura da parede. Inicialmente a gente fez esse tom de cor laranja, era um laranja meio pêssego. A gente queria ele mais escuro, mas a gente não estava conseguindo deixar ele mais escuro, então mesmo assim eu pintei. Eu arrisquei pintar e a gente não gostou muito, mas mesmo assim a gente deixou. E aí acabou dando um outro probleminha no telhado que eu compartilhei aí nos vídeos anteriores. E aí a gente falou, não, vamos arriscar fazer uma outra cor. Então, para não perder essa tinta, eu aproveitei ela e misturei um pouco de vermelho e marrom. E aí deu esse tom terracota lindo, ficou muito melhor. A gente... depois que a gente fez essa mudança aí na cor, a gente ficou mais confiante no projeto. E é aquele ditado, né? Há males que vêm para o bem. Apareceu um problema, a gente pausou aí a transformação do banheiro e a gente mudou toda uma ideia. E a gente acha que essa mudança que a gente teve sobre como transformar o banheiro vai deixar ele muito melhor e muito mais com o nosso estilo e o nosso gosto. Agora é a vez de pintar os azulejos e a gente está utilizando aqui a tinta Multisuperfícies Base Água, que foi a solução mais econômica que a gente encontrou. Claro, tem aquela tinta epóxi para azulejo que é base solvente, mas aquilo é tóxico, tem um cheiro muito forte. O ideal é que você contrate um profissional, tem que ter bastante cuidado. Então, como a gente tem a autorização, a gente pintou com a base água mesmo. Ah, mas não vai durar. Bom, tendo cuidado, ela vai durar um tempo razoável, tá, gente? E assim, nem o azulejo tem a validade eterna. Então, uma pintura, claro, você vai ter que
repintar em algum momento, tá? Mas a gente achou essa solução mais viável, então a gente pintou aí todos os azulejinhos de branco para criar aquele lindo contraste do branco com o terracota. E foi necessário 3 demãos para deixar a pintura bem perfeitinha. Aqui no caso a gente tem mais ou menos 12 metros quadrados de azulejo e uma latinha de 1/4, que no caso é aquela latinha pequena de 900 ml, deu tranquilo. A gente também criou aí uma moldura diferente, uma coisa mais criativa e personalizada. Então eu fiz aí uma moldura de ondas para criar mais contraste para o nosso banheirinho colorido. E a gente não colocou aí o verde como a gente mostra no moodboard, porque a gente não vai fazer uma cópia do que tá no nosso moodboard, tá? A gente é só uma ideia pra gente seguir um caminho aí. E a gente colocou o marrom porque a gente tinha o marrom sobrando, então a gente aproveitou para utilizar essa tinta. E a gente de início assim sabia que a moldura, né, essas ondinhas aí ao redor ia ficar legal. A gente só tava com um pouco de receio com relação à porta. Então a gente ficou bastante na dúvida se pintava ela de branco, se pintava ela da mesma cor, né? E aí a gente acabou optando por pintar, foi arriscar aí. Honestamente, a gente não gostou muito, porque ficou com muita informação, assim. Na verdade, o maior problema é a porta. Ela tem aqueles risquinhos, né? É uma portinha mais rústica, então não ficou assim tão legal quanto poderia. A gente não tem como trocar essa porta, não é nem uma questão de arrumar outra porta, isso seria o de menos. É uma questão que esses batentes foram colocados tortos, ela é uma porta adaptada, então tudo isso aí acabou contribuindo para que a gente não conseguisse deixar isso aí exatamente como a gente queria. Agora eu tô pintando a porta para pôr, a gente no final decidiu pintar a porta, mas nem tudo assim fica exatamente como a gente espera, mas são detalhes, e isso não compromete aí a transformação no total. Vocês vão ver que o banheiro vai ficar bem legal, é só um detalhe. Eu acredito que futuramente a gente vai trocar aí essa cor da porta. Eu gostei muito das ondas, não sei se a gente vai manter, mas a gente vai fazer alguma coisa aí depois sobre isso. O piso também recebeu uma atenção bem econômica, a gente só refez o rejunte, ele já estava bem gasto e a gente percebeu que ele já estava fundo, então foi só repassar aí um rejunte numa cor correta, né? O piso é bege, então a gente comprou aí o rejunte bege também, e deixou ele bem mais uniforme. Depois a gente lavou tudo com vinagre. O vinagre devolve aí o brilho. Você deixa ele de molho, ele devolve o brilho. Então o piso tá assim bem melhor do que tava. Olha aí para vocês conferirem. Ficou bem melhor, já tá com um brilho de volta, enfim. Depois que essa etapa foi concluída, a gente vai falar agora sobre os itens do banheiro para decoração, enfim, que a minha irmã criou. E a gente tinha muitas sobras de itens aí, a gente vai aproveitar tudo pra gente tentar aí manter o orçamento. Então a gente tinha uma ripa de madeira de cama velha, e ela dá certinho pra gente usar como uma prateleira. Então ela preparou essa madeira, ela lixou bem e depois ela passou 2 demãos de stem. O stem é o ideal aí para uma área mais, né, que tenha mais umidade. Então ela passou aí algumas demãos para a madeira ficar bem protegida. A fixação da prateleira não foi filmada, mas não tem muito segredo. Ela foi colocada aí com cantoneiras de metal, que tem mais ou menos 5 centímetros, elas são pequenininhas, bucha e parafuso. E aí eu tô tirando a fita crepe porque eu acabei optando por pintar da mesma cor da parede para deixar uma coisa um pouco mais discreta, já que o banheiro já tem bastante cor. Esse espaço aqui tem várias cores, então a gente tentou deixar aí o mais discreto possível. Ela criou também um cabideiro com sobras de quadrado e pedaços de roliço de madeira. Ele ficou com mais ou menos 1 metro, o nosso banheiro fica aí na entrada da casa, então tem que ter bastante lugar aí pra gente pendurar roupas, porque a gente se troca nele, inclusive. E ela basicamente parafusou aí os roliços e também protegeu com o stem. E com mais uns pedaços de madeira, ela fez mais um item de armazenamento e a frente ganhou esse detalhe super fofo com um pedaço de treliça de madeira que a gente achou no lixo. Então ela cortou certinho e aí foi só colar na frente com cola instantânea. E claro, para proteger foi passado o stem, que é um ótimo produto aí para madeira que vai ter contato com uma certa umidade, e ele também não deixa aquele aspecto brilhante que o verniz deixa. Para fixar, eu utilizei cantoneiras de metal, ele não tem o fundo, então eu só utilizei cantoneiras de metal.
a gente precisava também de um armarinho para guardar aqueles itens que a gente não quer que fiquem expostos. Então, algum tempo atrás, eu fiz essa sapateira. Eu aproveitei um armário velho e transformei numa sapateira. Agora ele não tem mais essa utilidade, então ele só precisa de uma nova pintura. A gente percebeu que ele vai caber certinho ali naquele espaço entre a pia e a parede. Então eu vou renovar ele aí, mas antes de pintar eu preciso lixar ele bem, tirar essa tinta que já tá bem velha, riscado, né? E aí na sequência eu vou pintar ele. A gente tem aqui sobra de esmalte base água. Então, eu tenho já ele na cor que a gente gostaria aí, que cabe na nossa paleta. E ele é mais escuro do que aparece aí na câmera, por causa de uma questão de luz mesmo. Vocês vão ver que ele é mais escuro. Essa tinta aí, ela foi feita com corantes azul, ocre, sendo azul em maior quantidade. Então, deu um tom de verde aí um pouco diferente por causa do ocre. E depois eu acrescentei um pouco de preto, para ela dar uma escurecida. Eu não sei precisar a quantidade agora, porque é uma tinta que a gente já fez há muito tempo e, como eu falei, é sobra de outros projetos. Então, eu pintei aí o móvel todo, pintei a portinha dele também. Ele tem esse acabamento aí em juta. Juta, às vezes, pode pensar num banheiro, mas o nosso banheiro funciona bem, porque ele é bem ventilado, tem uma janela grande. Então, isso pra gente não é um problema. Você pode substituir por talagarça ou mesmo palhinha e criar um móvelzinho aí funcional pro seu banheiro, se inspirando no nosso. A moldura do espelho também foi transformada. Então, a minha irmã tirou aí o espelho e ele tinha esse detalhe, né, um detalhe em relevo que não é feio, mas para a proposta de decoração que a gente queria, ele precisava ser o mais simples possível, já que tem bastante cor, tem bastante contraste. Então ela lixou bem aí com a lixadeira para tirar todo esse relevo. E aí quando ele ficou já na madeira lisinha, ela passou aí tinta acrílica na cor preta, como vocês podem ver. Então ela passou aí com um pedaço de esponja, e isso faz com que você passe pouca camada de tinta, a tinta renda bem e fica super bem pintado. E a gente tinha esse banquinho velho, então a minha irmã restaurou ele aí, lixou bem, voltou à originalidade dele, voltou à madeira de fato, passou um stem para proteger, e a gente vai utilizar ele aí para também compor a decoração. E eu tive uma ideia com esse suporte de planta, ele me remetia assim, lembrava uma florzinha. Então, a partir disso, a gente imaginou aí uma luminária em formato de flor, de uma florzinha tipo uma margarida. E então, eu compartilho com vocês futuramente aí como eu fiz essa luminária. Mas, resumidamente, eu uni aí várias pétalazinhas e depois de feita, eu basicamente colei ela num bocal simples que a gente pintou de dourado para deixar um ar mais vintage aí no banheiro. E ai, gente, ficou a coisa mais fofa. Vocês vão ver quando ela acender que ela faz o desenho da margaridinha no teto e ficou muito charmoso. Essa cor de parede ficou incrível. A gente tá absurdamente contente com como a cor deu assim toda uma vida, todo um charme pro banheiro, mesmo sendo um banheiro simples. E ela vai acender agora. Olha lá, gente, que bonitinha. Nossa margaridinha tá pronta. Agora aí uma cortina, que é a opção mais econômica que a gente encontrou. E a gente achou uma com uma cor que combina com a nossa paleta e sem aquelas estampas bregas. E super combinou aí com o ambiente. E eu vou deixar todas essas informações sobre valores, onde a gente comprou, o que a gente comprou pela internet, né? Na descrição, tá? Agora é hora de arrumar a prateleira, a gente vai escolhendo aí o que vai pôr, vai mudando a posição, até a gente achar o localzinho aí ideal para deixar os itens arrumadinhos. E para decorar a prateleira a gente está utilizando tudo que a gente já tem, então cestos que a gente já tem, vidros reciclados, plantas que nós já temos, enfim. Eu pintei esse cabideiro de dourado e, gente, pode misturar a cor dos acabamentos? Sim. Isso dá um toque mais personalizado, mais pessoal para decoração. Não precisa ser aquela coisa de showroom, tudo igual. Claro, a preferência é de cada um, mas aqui a gente gosta de misturar e é isso, tá? As plantas é um ótimo recurso para trazer mais vida ao ambiente e nós também amamos. Então, colocamos aí várias plantinhas. A gente comprou uma passadeira de algodão, que traz mais textura e é com pouco investimento. Então, a gente consegue transformar o espaço e deixar ele bem legal.
a vibe de spa com um banquinho velho para apoiar mais itens pra gente tomar aquele banho relaxante. E antes de mostrar o final da transformação, quero falar pra vocês que a gente gastou aí R$265, então passou aí uns trocadinhos, mas a gente conseguiu decorar aí gastando pouco e a gente reaproveitou muita coisa, então isso barateou mais aí o projeto. Então foi basicamente as tintas e alguns itens aí que não dá pra fazer. De resto, a gente fez tudo e esse é o resultado final. A gente espera muito que você tenha gostado do vídeo. Se você não for inscrito no canal, se inscreva para continuar acompanhando aí as nossas transformações econômicas e a gente espera no próximo vídeo. Tchau, tchau!